Graça e paz, meus irmãos. João capítulo 1, versículo 17 ao 18. É um dos textos mais profundos da cristologia bíblica, porque João está mostrando a superioridade da revelação de Deus em Jesus Cristo em comparação com a antiga aliança dada por Moisés. Vamos ver de perto como está escrito lá na Bíblia, lá em João. Diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É assim que João escreve, relacionando Moisés a Jesus e a revelação de Deus. Teologicamente, meus irmãos, João está apresentando três grandes verdades aí. A primeira, se você prestou bem atenção na leitura, você vai entender. A primeira verdade, a diferença entre a lei e a graça. A segunda, a revelação perfeita de Deus em Cristo. A terceira, a impossibilidade do homem ver plenamente a essência divina sem Jesus Cristo. A impossibilidade. A lei foi dada por intermédio de Moisés. O primeiro ponto. Moisés foi mediador da antiga aliança, meus irmãos. Foi através dele que Deus entregou a lei ao povo de Israel no Monte Sinai. Você consegue ver isso lendo Êxodo 19, 20. A lei tinha funções importantes. Ela revela a santidade de Deus. A lei faz isso. A lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Ela revela a santidade de Deus. Mostra o pecado humano. E tem mais. Separar Israel das nações. Preparar o caminho para o Messias. Ela tinha esse objetivo. Paulo explica isso em Gálatas 3:24. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. A lei não era má, ela era santa, meus irmãos. Romanos 7:12 explica 7:12. O problema estava na incapacidade humana de cumpri-la perfeitamente por causa do pecado. Era impossível o ser humano aplicar essa lei com perfeição. A lei revela o padrão divino, mas não transformava, entenda, o coração do homem. Ela revelava o padrão divino, mas não transformava o homem. Ela mostrava o pecado, mas não removia o pecado do homem. Ela exigia justiça, mas não concedia poder para obedecer perfeitamente. A lei não tinha esse poder. Por isso, João usa a expressão, a lei foi dada. O verbo indica algo concedido externamente, foi dada. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, segundo ponto da mensagem de João. Aqui João mostra o cumprimento daquilo que a lei apenas apontava. A expressão graça e verdade lembra Êxodo 34:6, onde Deus revela seu caráter a Moisés. Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. No grego, meus irmãos, verdade possui o sentido de realidade plena, revelação perfeita. No grego traz esse sentido, verdade. Ou seja, entenda, Jesus não apenas trouxe doutrinas verdadeiras, ele é a revelação plena da realidade divina, de quem é Deus de verdade. A graça é o favor imerecido de Deus ao pecador. Em Cristo, meus irmãos, Deus não apenas mostra sua justiça, mas oferece salvação. Você sabia disso? A lei exigia obediência. Cristo oferece redenção. Em Cristo, Ele nos oferece redenção. A lei condenava o pecador.
Cristo justifica o pecado. A lei era a sombra, Cristo é a substância. Colossenses 2,17. Por isso João afirma, nesse texto que a gente leu no começo da mensagem: a graça e a verdade vieram. O verbo aqui transmite a ideia de manifestação histórica definitiva de Deus. Em Jesus, a revelação de Deus entrou no mundo de maneira plena. Deus se fez carne. Ninguém jamais viu Deus, como diz lá nesse texto que a gente leu de João. Esse texto não contradiz a experiência do Antigo Testamento. Entenda, porque Moisés ali viu manifestação da glória divina. Isaías teve visões. Ezequiel contemplou símbolos da majestade divina. Mas ninguém viu a essência absoluta de Deus em sua plenitude. Deus é invisível, infinito e transcendente, meu irmão. Êxodo 33:20. Lá declara assim, preste bem atenção: homem nenhum verá a minha face e viverá. Se harmonizando o que João tinha dito lá. O que os profetas contemplaram foram teofanias, manifestações limitadas e adaptadas da presença divina. Porque você viu, se o homem visse a face de Deus, morreria. Então teve que ter uma adaptação para essas pessoas. Eles viram a expressão da glória, não a essência infinita de Deus. Aí vem outro ponto daquele texto: Jesus é a revelação perfeita do Pai. João então declara dessa maneira: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Meus irmãos, a expressão no seio do Pai fala da intimidade eterna e perfeita comunhão. Jesus conhece plenamente o Pai porque compartilha da mesma natureza divina. A palavra revelou no grego é exegesafo. Daí vem a palavra exegese. O significado é explicar, contemplar, tornar conhecido, interpretar plenamente. Exegese. Jesus é a exegese perfeita de Deus, revelada por João, quando ele escreve daquela maneira: o Filho unigênito é quem faz conhecer o Pai. Ele torna o Pai conhecido ao mundo. Por isso Hebreus 1:3 afirma: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E Jesus disse em João 14:9: quem me vê, a mim vê o Pai. Com toda a convicção, baseado no que a gente aprendeu agora. Ele estava certo, ele estava falando a verdade. João 1:17-18, meus irmãos, ensina muita coisa. É só uma maneira de recapitular o que a gente viu. Lá ensina que Moisés foi mediador da antiga aliança. A lei revelava o pecado e a santidade divina. Cristo inaugurou a nova aliança baseada na graça de Deus, que foi derramada com a sua morte na cruz do Calvário, abrindo caminho para a salvação. Jesus é a revelação final e perfeita de Deus, meus irmãos. Ninguém pode conhecer plenamente o Pai sem o Filho. Em Cristo, o Deus invisível se tornou conhecido. É isso que João quis dizer. O prólogo de João revela que Jesus não é apenas um mestre ou profeta. Ele é o Verbo eterno, o Deus encarnado, a manifestação perfeita da glória do Pai. Você conseguiu entender o que estava escrito lá em João? João quis dizer isso para a gente, falando da lei dada a Moisés, falando da revelação de Jesus Cristo, a revelação do seu Pai, e Ele é a própria lei manifestada no meio de nós. É muito bom você tirar tempo para ler e meditar na palavra de Deus. Você aprende muito, meus irmãos.
Aqui aprendemos muita coisa sobre Jesus Cristo, sobre o Pai e sobre a lei, e sobre o pecado, e sobre a redenção. A Bíblia nos enche de conhecimento e nos aproxima mais a Deus quando lemos, meditamos e a praticamos em nossas vidas. Que essa palavra possa te ajudar de alguma maneira, e eu sei que vai ajudar. E o incentivo que eu te dou é: continue lendo a palavra de Deus e meditando nela. Em nome de Jesus.